Em ano eleitoral, o ano legislativo é mais curto, mais intenso e há muito mais debates. É por isso que hoje eu convidei para o programa de hoje duas pessoas, uma do governo e outra da oposição. O líder da oposição no Senado, senador Rogério Marinho, ele do PL do Rio Grande do Norte, e o líder do PT no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá. Nós vamos conversar um pouco sobre que temas vão nos mobilizar nesse ano de 2026. Eu sei que vocês vão gostar desse programa. Senador, eu queria saber o seguinte, para esse ano legislativo curtinho, qual é a prioridade do governo? A prioridade absoluta, primeiro meus cumprimentos, Miriam, Rogério, satisfação de estar nesse debate. A prioridade absoluta do governo é o fim da escala 6x1 e o estabelecimento da escala 6x2. Várias outras nações já avançaram. Você quer dizer 5x2, né? A menos o estabelecimento da 5x2 e o fim da 6x1. Junto com isso, a pauta da segurança pública. Inclusive, nessa semana, tivemos um passo importante dado pela Câmara dos Deputados, que foi a aprovação do PL antifacção. Junto com isso, lembrar que esse PL foi apresentado pelo governo do presidente Lula, junto também com a PEC da Segurança Pública. A PEC da Segurança Pública, em especial, para que possa ter disponibilizado para a União instrumentos para que possa, junto com estados, combater o crime organizado. O crime organizado, e em especial a atuação de facções criminosas, hoje não é um fenômeno só nacional, é um fenômeno transnacional, e que a Constituição de 88, no formato que tinha, no capítulo da segurança pública, não respondia. Essas duas iniciativas são apresentadas pelo governo. Essa semana votamos o PL antifacção e nós vamos trabalhar para avançar, para aprovar o fim da escala 6x1, o estabelecimento da escala 5x2, porque não é aceitável que nós temos hoje no Brasil, Miriam, duas categorias, dois tipos de trabalhadores. O trabalhador do serviço público, que tem a escala 5x2, e o trabalhador seletista, o trabalhador do dia a dia, que é obrigado a trabalhar de segunda a sábado, às vezes de domingo a domingo, conforme as suas circunstâncias. Isso que eu considero que é uma medida de modernização real da legislação trabalhista no Brasil. Senador Rogério Marinho, ele falou duas prioridades, então o senhor fique à vontade para falar duas prioridades também. Olha, eu acho que a maior prioridade da oposição, e a gente tem feito isso desde o primeiro dia do governo, deste governo, é evitar a catástrofe, evitar o desmonte, evitar a dilapidação, né, do que foi construído arduamente ao longo dos últimos 6 anos. As principais reformas estruturantes, a desburocratização do Estado, a digitalização do Estado, né, a Você retirada... Você está querendo falar nos 6 anos anteriores a esse governo? Isso, a retirada do Estado do cangote de quem empreende, de quem produz, de quem gera renda nesse país. Então, nós estamos assistindo uma reversão completa do que foi feito nos últimos 6 anos. E isso se caracteriza pela improvisação, né, pela forma descuidada com que a política fiscal tem sido gerida neste governo. Nós estamos aí com a maior taxa de juros nos últimos 19 anos. Quando termina o governo em 22, a expectativa é que chegássemos ao final de 25 uma taxa de 7 pontos percentuais, nós estamos com 15 pontos percentuais, para uma inflação de pouco menos de 4%, pouco mais de 4%, são 10 pontos reais de juros. Nunca se ganhou tanto dinheiro aqui sem se fazer nada nesse Brasil. É o paraíso dos rentistas. E mas o PT, qual é a prioridade para reverter esse quadro? E o PT, que quadro? diz que é contra banqueiro, nunca banqueiro ganhou tanto dinheiro no governo do PT, o que é um paradoxo, né? Porque não há estímulo para se produzir. O governo vem com um combate reativo à questão da segurança pública na contramão do que, na verdade, ele defende. Nós temos um presidente que considera que o usuário, na verdade, é quem prejudica o traficante. Nas palavras do presidente, o traficante é vítima do usuário. Ou, no outro, a crise de sincericídio, de que quem rouba um celular rouba para tomar uma cerveja, então não deveria ser preso, já que é uma vítima do sistema. Então, o governo lança um projeto de lei sem planejamento, né, de forma reativa quando aconteceu aquele desastre no Rio de Janeiro, porque nós temos regiões faccionadas, apartadas do Estado,
E na hora em que um governo do Estado toma uma iniciativa, há uma reação popular de apoio e há uma reação do governo tentando se contrapor com uma medida extra que teve que ser aperfeiçoada pelo Congresso Nacional. Quero aqui elogiar o trabalho do deputado Derrite, que melhorou muito o projeto, mas o compromisso desse governo com a segurança é uma mera falácia eleitoreira. E a questão do 6x1 é um factoide, é um não debate, né? A própria legislação já precifica, já disponibiliza a possibilidade que, por acordo ou convenção coletiva, a flexibilização da jornada de trabalho. Aliás, em 2017, Miriam, senador Randolph, nós tivemos um dos únicos pontos consensuados entre as centrais sindicais, entre as centrais patronais e o governo, que foi a prevalência do negociado sobre o legislado, onde se permite que, de acordo com a conveniência, com a circunstância e a especificidade de cada grupo econômico, houvesse essa flexibilidade de jornada de trabalho. E agora o governo pretende implantar um factoide para tratar o desigualdade de forma igual. Vocês vão votar contra? Não, vamos ver que tipo de projeto vai sair de lá, Miriam. O que o governo está propondo é colocar novamente uma camisa de força na economia brasileira, tratando desde pequenos produtores, médios produtores, microempresários, a grandes empresários na mesma cesta. Então, nós vamos gerar problemas de toda a ordem na nossa economia, encarecer produtos e serviços sobre uma perspectiva eleitoreira, oportunista e absolutamente irresponsável, que é o que caracteriza esse governo como Randolph, eu queria que você pegasse esse ponto importante que o senador levantou, que é o seguinte. Esse tem custos diferentes para dependendo do tamanho da empresa. Se é uma pequena empresa, o custo pode ser muito grande. Para a grande empresa, pode ser fácil de absorver. Vocês já conversaram com o setor produtivo? Estão dispostos a fazer o quê em relação ao setor produtivo, aos empresários, para que essa proposta avance? Miriam, vamos conversar com todos os setores. Mas a argumentação do meu colega Rogério, eu sou historiador, eu encontro um amparo na história. Mas vocês vão conversar, mas não conversaram ainda. Estamos conversando. 1888, fim da escravidão. Isso vai trazer o cataclisma da economia brasileira. 1942, instituição do salário mínimo. Diziam, isso é hecatombe do modelo econômico. 1962, instituição do 13º. O que é que diziam? Isso aí vai ser o fim, vai quebrar o Brasil. Então, a argumentação do colega Rogério tem antecedentes históricos e tem um lastro histórico, porque é sempre contrário aos avanços dos direitos dos trabalhadores. E eu acho coerente, inclusive, com a posição de Rogério. Rogério foi relator da reforma trabalhista, que, no meu entender, precarizou muitos direitos dos trabalhadores na atualidade. O Rogério também fez uma ponderação aqui de dados econômicos, eu acho que de um outro país, porque é importante a gente destacar, Miriam, você todo dia comenta isso na TV Globo. O dólar está fechando essa semana em 5,14. Nós estamos com a menor média de desemprego da história e com a melhor média de emprego dos últimos anos. A inflação está caindo para baixo do centro da meta. A renda média do trabalhador brasileiro é a melhor dos últimos 15 anos. Vamos lembrar que nós recebemos um governo em que a inflação estava a 10%. Vamos lembrar que nós recebemos um governo em que 14 milhões de brasileiros estavam desempregados. Esses são os dados da economia real. A taxa de juros é em decorrência, inclusive, da herança deixada pelo governo anterior, das circunstâncias deixadas pelo governo anterior. Então, eu acho que é importante nós colocarmos esse panorama real do que é a economia brasileira hoje, porque está sendo desenhado um cataclisma, que foi o cataclisma, Rogério, e o caos que vocês nos deixaram. Nós estamos 4 anos de reconstrução do país. Eu queria voltar para um ponto importante desse ano, do período legislativo, que é a discussão dos penduricários, né? Teve a decisão do Supremo e, ao mesmo tempo, a reunião de ontem. Eu quero saber o seguinte, senador, vocês votarão contra os penduricários quando aparecer a proposta? Acha que a legislação tem que ser feita? Como é que vocês estão pensando esse assunto dos pagamentos acima do teto do funcionalismo? Eu queria saber a opinião dos dois sobre esse assunto, começando com o senhor. Miriam, nós já nos posicionamos, inclusive, no final do ano passado, por ocasião de votações que ocorreram no Congresso,
conclamando, né, os líderes do governo, inclusive o senador Randolfo, o senador Jacques Wagner, para votarmos o fim dos super salários, dos penduricários, e fomos olimpicamente ignorados. Né? O governo não vai votar contra essa situação neste momento, poderá até fazer pelo clamor popular, porque vai contra a base que o governo tem, que é o corporativismo dos funcionários públicos, né? Mas é importante, me desculpe, foi falado aqui da economia e é importante a gente colocar e repor dentro da nossa perspectiva da verdade o que ocorre no Brasil. O gabarito de qualquer atividade econômica é o resultado do crescimento da dívida pública. Esse governo gabaritou de forma negativa todos esses índices, né? Nós estamos aí com a perspectiva de deixarmos um legado para o Brasil de 1,5 trilhões de reais, né, de aumento da dívida. Nós recebemos uma dívida com 75% de relação dívida PIB, entregamos com 71%. E é bom lembrar, eminente senador, que houve uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que perdura até hoje, com a crise de alimentos e de energia. O petróleo chegou a $130 o barril. Houve uma pandemia que teve um paralelo em 100 e tantos anos, que foi a gripe espanhola. Houve Brumadinho, houve a maior crise hídrica da história do Brasil, em 92 anos, e nós entregamos o Brasil com uma relação dívida PIB menor, com superávit do ponto de vista fiscal. Né? Nós tivemos um período em que mais de 20 bilhões de reais foram superavitários na questão das estatais. Hoje nós temos uma dívida pública estourando, né? Mais de 12 pontos percentuais, uma herança maldita para o futuro. A forma como se faz o crescimento novamente é inflado de maneira artificial, sem sustentabilidade. Nós temos hoje um problema muito sério, que são os fundamentos macroeconômicos, que estão completamente corroídos. Nós temos um problema de um déficit nominal de R$1 trilhão ano, em 3 anos consecutivos. Nós temos 30 novos impostos que foram impostos, desculpe até a redundância, à sociedade brasileira, porque esse é o governo da improvisação, do puxadinho, do Frankenstein. Normalmente, todos os orçamentos que aconteceram até agora foram orçamentos que se subestimou despesa e superestimou receita. E ao longo do ano se buscou novas formas de arrecadação, penalizando a sociedade brasileira. O que acontece hoje é que nós temos uma bomba de retardo que vai estourar no colo dos mais pobres, e o PT tem amnésia, porque de 2002 para cá são 20 anos de PT, 19 anos de PT, e tudo eles foram os outros que fizeram. Eles se esquecem que a culpa se tem gente com lenha, cozinhando a lenha, se tem gente com dificuldade de pobreza extrema, se tem gente com problema ligado à saúde pública, à logística, senador, eu vou precisar passar para o senador Randolfo, porque já está terminando o primeiro bloco aqui. Não, eu vou ser bem breve. Acho que a amnésia está no lugar distinto, Miriam. Veja, quem estava cozinhando a lenha era no governo deles. Os brasileiros estavam na fila do osso, era no governo deles. O presidente Lula, em 2010, tirou o Brasil do mapa da fome. Eles devolveram o país para o mapa da fome. Nós, com o governo do presidente Lula, voltou a tirar os brasileiros do mapa da fome, segundo a Organização das Nações Unidas. O parâmetro da economia, talvez a gente tenha referências distintas. O meu parâmetro da economia é caminhar até aqui a rodoviária do plano piloto e ver o que é que está sentindo o trabalhador concreto, o trabalhador real. É caminhar pelas ruas do Amapá e ver se as pessoas têm programas como Gás do Povo, se programas sociais que garantem para milhões de brasileiros que consomem até 80 kW de energia estão funcionando, se o nível de emprego está no melhor período da década. O meu parâmetro real é o que está sentindo o povo brasileiro. Eu acho que esse parâmetro deve ser tirado. Só vocês compararem qual é o país que nós temos. Quanto aos penduricalhos, Miriam, a nossa posição, quantas vezes o ministro Haddad, ministro da Economia desse governo, não já disse que uma das prioridades do governo era acabar com os supersalários. Apresentou uma proposta, inclusive. Apresentou proposta nesse sentido. E não foi votada, apesar de ter maioria no governo. Não foi votada, aí também tem os interesses de vocês, eu estava no parlamento e pedi para Vossa Excelência votarem, Vossa Excelência não aceitar. Nós não, Rogério. Sim, você está muito equivocado. Vamos recuperar os debates na Comissão de Constituição e Justiça, porque nós sempre defendemos que a primeira das reformas administrativas era o fim do supersalário. Então, ótimo. E é importante destacar uma coisa. Já que tem uma concordância aqui, um acordo, os dois lados são a favor
do fim dos Só penduricalhos. uma coisinha, Miriam. O ministro que tomou a decisão de uma canetada foi o ministro indicado pelo presidente Lula, que vocês votaram contra ele. Vocês votaram contra e reagiram a Flávio Dino. E é ele que toma a decisão histórica de pôr fim aos penduricalhos no país. Senador Randolfo Rodrigues, senador Rogério, eu vou fazer um intervalo, eu volto daqui a pouco nessa conversa. Eu estou tentando falar do ano legislativo, gente, mas eles estão, como vocês estão vendo, a campanha começou. Até daqui a pouco, fica aí. La Creme da Cacau Show chegou com novidades e mais sabores pra você. Janduia intensa e pistache, o Gold que cremoso e ofertas pra se derreter. Na compra de 2 tabletes La Creme de qualquer sabor, o segundo sai por apenas R$10. Isso mesmo, R$10. Corra agora mesmo e aproveite. Compre na loja, no site ou no app. La Creme, o creme de la creme da Cacau Show. Recém-lançado, o novo Tigo 5X 2027 já virou fenômeno. E quando um fenômeno nasce, a Caoa Sherry transforma em evento. Tigo 5X Day. A sua última oportunidade de comprar o novo Tigo 5X com preço de lançamento. Novo design, nova multimídia dual screen, nota máxima em segurança. E agora com 7 anos de garantia. Aproveite, é só até sábado. Economac? Isso aí, é o menu do Mac que salva o mês e tá fechado com você. São 4 por R$22,90. Economac! Cheeseburger ou Chicken Junior? Com Mac fritas e refri. E ainda posso adicionar um acompanhamento? Peraí, então tem sempre um Mac que cabe no meu bolso. Cê é louco! Compensa demais. Chegou o Economac. 4 itens à sua escolha por R$22,90. Economac, compensa demais. Economac! O que vem à sua cabeça quando se fala em sustentabilidade? Aqui no Cidades e Soluções a gente mostra que sustentabilidade pode ir muito além do senso comum. Seguimos em busca de temas inspiradores e seus impactos sobre a sociedade, a política, a economia e o meio ambiente. Cidades e Soluções, você acompanha na Globo News. Roteiros clichês. Não nesse programa. Aqui a aventura é descobrir lugares, culturas e experiências únicas. The caldera was created by a massive eruption about 3,100 years ago. Vamos nessa? Sem Bagagem. Terça, a partir de 11 da noite, no modo viagem. Hoje eu estou conversando sobre a agenda política e temas da campanha com o senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, e senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso. Eu quero, já que vocês estão em campanha, deixa eu perguntar uma coisa de campanha, que é o seguinte: o senhor vai ser líder da campanha do senador Flávio Bolsonaro, coordenador, né? Então, uma questão importante, nós estamos vivendo uma tragédia climática novamente. O governo Bolsonaro e a direita tem sido, tendência, em geral, negacionista do ponto de vista climático. E eu quero saber como é que vocês vão conduzir esse tema. E depois, eu também quero conversar sobre a mudança climática e combate real os efeitos da mudança climática no governo. Então, começando. Pô, Mira, só um reparo aqui histórico. Quem falou em fila do osso foi Lindenberg Faria, agora na discussão lá na Câmara, dizendo que tem 12 milhões de brasileiros na fila do osso. Desculpa, na fila do osso não, cozinhando a gás. Então, isso no governo do PT, né? Então, certamente ele deve saber por quê. Bom, dito isso, é evidente que essa questão climática carrega um tom que deve ser despido da emoção e nós nos debruçarmos sobre a razão. Qualquer país do mundo tem que ter seriedade no que nós denominamos de desenvolvimento sustentável. Se você pegar os Estados Unidos, você pegar o Canadá, você pegar países importantes do mundo, eles, por exemplo, trabalham terras indígenas
pagando royalties aos seus habitantes, né, para permitir a passagem de linhas de transmissão, de ferrovias, de mineração, até de agricultura sustentável. Tá? Eu quero saber se vocês vão ter... Eu estou falando especificamente sobre uma questão que... Assim, vocês vão defender que a mudança climática não existe, como foi defendido no governo Bolsonaro? O que eu estou falando é o seguinte, estou falando justamente de meio ambiente. Não, está falando eu estou falando da maneira como você vai lidar com um país das dimensões do Brasil, que tem, por exemplo, quase 1.2 milhões de quilômetros quadrados em terras indígenas e quilombolas, que ontem, inclusive, você deve ter visto, há 2 dias atrás, imagina aqui onde é que vai ser gravado o programa, o governo recua na questão das hidrovias, em função da violência perpetrada por grupos ligados à ONG, ligados ao PT, né, que foram lá e depredaram propriedades privadas, fizeram manifestações contra um decreto do próprio governo que permitia a navegação por hidrovia, que todos nós sabemos que é o que menos polui. Né? Se você trabalha numa hidrovia, é muito menos poluente do que você trabalhar, por exemplo, numa ferrovia, você trabalhar numa rodovia, você trabalha por via aérea. Então, essa dicotomia, essa dificuldade que o PT tem de conviver com o que eu chamo de desenvolvimento sustentável, isso tem que ser enfrentado. Né? Isso pelo bem do Brasil. Quanto à questão de haver ou não haver mudanças climáticas, elas ocorrem de forma pontual ou sistêmica, depende de que tipo de situação a gente está falando. Aqui não há negacionismo de que há mudança climática no mundo, assim, e nem no país. Como os cientistas dizem, provocado pelo excesso de emissão de gases de efeito estufa, vocês aceitam esse princípio básico da ciência? De que é mudança climática... provocado pelo ser humano, pela maneira como se produz. As mudanças climáticas no mundo existem desde sempre, ou provocada pelo homem ou pela natureza, são questões cíclicas e específicas. Então, vai continuar negando, então. Eu queria saber da sua... Vai continuar negando. É porque você é cartesiana, você quer um sim ou não, isso é uma zona cinzenta. Me desculpe, Mira, não é verdade. Os cientistas já eliminaram. Existem cientistas de todos os lados. Desculpe, Mira, existem cientistas. A nossa distinção... Está claramente a nossa distinção aqui. Nós reconhecemos que o mundo vive uma crise climática, e uma crise climática gerada pela espécie humana. Nós estamos vivendo uma era... A espécie humana é a única espécie em toda a ciência do planeta que introduziu uma era chamada antropoceno, na qual ela própria é capaz de realizar mudanças no planeta. Essa crise existe e essa crise tem que ser combatida. Nós temos provas concretas das ações desse governo, a partir desse reconhecimento, do que tem feito. Nós reduzimos o desmatamento na Amazônia e nós reconhecemos também que o país tem que ter medidas que apoiem o seu desenvolvimento, mas que tem que ter respeito ao meio ambiente como princípio. O Ministério do Meio Ambiente foi restaurado, foi colocado no Ministério do Meio Ambiente um ícone global, que é a ministra Marina Silva. É possível equalizar desenvolvimento econômico com o meio ambiente na prática. O conceito de desenvolvimento sustentável, a nossa oposição não tem muita familiaridade. Nós temos porque nós o exercemos, nós o executamos, nós realizamos. Nós conseguimos fazer desenvolvimento, conseguimos fazer a economia do país caminhar. Tanto é que nós temos 3 anos de PIB positivo, de PIB de 2%, 3%. A média do PIB do governo deles foi negativo, de crescimento econômico. Então, é possível equalizar crescimento econômico com preservação do meio ambiente, com defesa, e isso fizemos concretamente com a redução do desmatamento na floresta amazônica. É possível fazer redução do desmatamento na floresta amazônica compreendendo que a Amazônia não é somente um bioma de árvores. A Amazônia tem, concretamente, quase 30 milhões de pessoas morando lá. Não é uma contradição o fato de que você apoiou, parte do seu partido, aumento da produção de petróleo na Amazônia, levando-se em conta que a emissão de gás de efeito estufa, como você aceita o princípio científico, a emissão de gás de efeito estufa do petróleo é a principal causa? Não é uma contradição, porque eu acho que esse é o conceito de desenvolvimento sustentável, Miriam. Eu acho que é possível. Nós temos que reconhecer que nós vivemos um processo de aquecimento global, que nós temos que tomar medidas em relação a isso, mas também temos que reconhecer que em 2033 todas as nossas reservas de petróleo estarão em fase de se esgotar, e é preciso encontrar novas reservas. E não é petróleo na Amazônia pela primeira vez. O urucum existe lá há muito tempo. E não é exploração e pesquisa de petróleo na foz do rio Amazonas.
é a pelo menos 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas, com todos os cuidados ambientais necessários, passando por um protocolo de quase 3 anos para que a autorização ocorresse. Mas já teve problema. Foi suspenso. Talvez em tempos anteriores, que eles governaram, não tivesse sido tomada essa medida de suspensão. Ou seja, é possível ter desenvolvimento econômico com reconhecimento. O programa está acabando, eu queria fazer uma última pergunta sobre a CPI do Banco Master. Você só a favor? Quero começar com você, Randolph, e depois para o senador. Como lidar com a questão do escândalo do Banco Master e se a CPI é o melhor caminho? Todos os caminhos para a investigação nós apoiamos. É importante dizer que foi Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, indicado por Jair Bolsonaro, que não interveio no Banco Master. É importante dizer que o Banco Master teve um nome anterior, Banco Máxima. Em 2016, 2017, do nada, um banco, que era uma espécie de subbanco, que não tinha peso nenhum na economia brasileira, no sistema financeiro nacional, começou a crescer. Sobre as égidas do governo Bolsonaro, esse banco faz acordo. Sabe aqueles ACTs do INSS, que são a raiz da fraude do INSS? Pois bem, esses ACTs, um desses ACTs foi feito com o Banco Máxima. O senhor Vorcaro, principal acionista do Banco Master, ele teve os favores, foi durante o governo de Jair Bolsonaro, com o ministro Paulo Guedes, e teve os favores, e não teve intervenção no banco durante a gestão de Roberto Campos Neto. Isso é dito por mim? Não, isso é dito pelo próprio Roberto Campos Neto. E é dito pelas investigações que tem até agora que não ocorreu a intervenção quando ocorreria, quando deveria ter ocorrido. Essa investigação veio à lume agora. A intervenção ocorreu no Banco Central indicado pelo governo do presidente Lula, com a independência e autonomia que o Banco Central tem. A investigação ocorreu com a Polícia Federal neste governo. As medidas de Mas o Congresso deve ou preservação não do deve sistema fazer uma financeiro, CPI? Todas as medidas de investigação nós apoiamos, inclusive se tiver que ter uma comissão de inquérito. Agora, tem que, em primeiro lugar, apoiar o Banco Central e apoiar a Polícia Federal. O Banco Central, esse rapaz, Gabriel Galípolo, apanhou para danar, inclusive, com pagamento de influencers, por conta dele estar cumprindo o papel dele. Então, primeiro, temos que apoiar o Banco Central, apoiar a Polícia Federal. Se tiver que ter investigação no Congresso Nacional, todo tipo de investigação por nós será apoiado. Senador Rogério Marinho, sobre o Banco Master. Primeiro, a maior crise que nós temos no Brasil, do ponto de vista ambiental, é o saneamento básico. E nós fizemos o marco do saneamento contra a vontade do PT, né, que votou contra. Né, e que no início do governo tentou refazer o que foi feito anteriormente. Né, quer dizer, a falta de esgotamento sanitário em boa parte das cidades e das residências brasileiras. Então, o desenvolvimento sustentável é isso, é tentar dar uma condição de vida propícia à sociedade, ao mesmo tempo não impedir o desenvolvimento econômico com esse chiitismo, né, com essa visão bizarra que existe no Brasil, na contramão do que existe no mundo. Né? A própria França, que nos impõe essa situação, está explorando petróleo na Guiana, e aqui a gente fica cheio de dedo com a Marina brigando com o Randolph, né, do mesmo partido, e com dificuldade de se explicarem publicamente das suas controvérsias. Não foi aprovado a licença. No governo Bolsonaro iniciaram-se os processos que deveriam estar maduros no governo atual, que foram paralisados pela doutora Marina Silva. Bom, em relação à questão do Banco Master, é até engraçado a gente ouvir, né, as narrativas que estão caindo por terra uma a uma. O Banco Master, 50% do funding do Banco Master, da estrutura financeira do Banco Master, começa na Bahia, no PT da Bahia. Né? Existia uma estatal lá, a tal da EBAL, que vendia alimentos para a população, e o PT, que gosta tanto de estatal, vendeu uma estatal, privatizou uma estatal dele. Um negócio esquisito para o PT fazer. Vendeu a um cidadão chamado Augusto Lima por 15 milhões. 2 semanas depois, esse cidadão vende essa participação dele, 50% da participação, por 30 milhões. Olha que negócio da China. E fica com 50% da participação. E, concomitantemente, ao mesmo tempo, o senhor Rui Costa, que hoje é chefe da Casa Civil do governo do PT, edita um decreto e determina que aquela entidade passa a ter, com exclusividade, 30% de consignado para um conjunto dos funcionários da Bahia. Isso cresce exponencialmente de tal forma que, ao longo da vida, o Manteiga, que quebrou o país quando era ministro do PT, né, um cara muito bem reconhecido economicamente, tem um pedido feito pelo líder do governo, líder do PT na Câmara, para ser funcionário do Banco Master, ganhando R$1 milhão por mês.
né? Esse banco estava muito bem para pagar 1 milhão ao ex-ministro para ser lobista. E o ministro da Justiça, que era o ministro do STF, o Lewandowski, ganhando 250 mil de assessoria pelo pedido da mesma pessoa. Então, me parece que havia uma relação muito importante. O Galípolo, que ele está falando aqui, diretor de política monetária do Banco Central, participa fora de agenda de 4 reuniões com o presidente da República, esse lobista Guido Mantega e o ministro Rui Costa, né, com o presidente da República, com esse vocário que ele está execrando, que está falando mal. Mas parece que era muito amigo do presidente Lula. Mas vocês vão E essas reuniões precisam ser muito bem explicadas, porque depois, quando aconteceu essa liquidação, foi 1 ano depois que o cidadão chamado Galípolo assume o governo. Então, tudo é culpa do passado. Parece que o PT não tem relação com nada do que está acontecendo. Tipo assim, ele descobre de última hora e olha para trás, o retrovisor é muito maior do que o para-brisa. Nós assinamos a CPI da Câmara, nós assinamos a CPI do Senado, nós assinamos a CPI, a CPMI, é exemplo do que fizemos no INSS, quando o PT não assinou nenhum desses documentos. O PT, ele faz um discurso e a prática ele fala diferente. Na CPMI do INSS tem blindado as investigações, tem impedido que nós cheguemos ao âmago da questão. A sorte é que o Judiciário está fazendo a sua parte, já tem mais de 10 de presos, acabou a seletividade da investigação e eu não tenho dúvida que em breve essa situação também vai ser eviscerada. Então o PT do Petrolão, do Mensalão, do Aposentão, agora vai ser a Master esquerda do Banco Master brevemente. Miriam, só para lembrar uma coisa, não foi para a campanha do Lula que o Banco Master, o senhor Vocário e o sócio dele fizeram contribuições de campanha de 2 milhões de reais, de 3 milhões de reais. Foi para Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. As relações íntimas, nós não estamos fazendo aqui narrativa, não, estamos contando fatos. Isso aí são fatos alicerçados. O Augusto que ele fala é casado hoje com a ex-ministra do governo Bolsonaro. E essas relações foram empreendidas e construídas durante o passado. O Galípolo que ele reclama é o Galípolo que interveio no Banco Central, que com o Banco Central interveio no Banco Master. Ele está dizendo que ele assinou, eles assinaram a CPI do Banco Master. Nós também assinamos. Nós também estamos. Nós não temos vedação a nenhum tipo de investigação, mesmo porque as primeiras das investigações, as investigações só ocorreram neste governo. A intervenção só ocorreu neste governo. CPMI do INSS, eles têm que dizer por que não querem quebrar o sigilo da sócia de Flávio Bolsonaro, que é sócia da sócia escritório de Flávio Bolsonaro, que tem relações com o careca do INSS, porque eles não querem aprovar esse requerimento. Senador, quem está blindando parece encerrar que não o somos programa nós. Que está acabando, e o que me deixa animada ao ver vocês assim preparados já com seus argumentos é que, de novo, nós vamos ver um debate no país e cada pessoa pode fazer a sua escolha. Isso só é possível na democracia. Viva ela, viva a democracia, porque permite que cada um se explique e coloque seus argumentos. Até a semana que vem.